Nós estamos no início de 2019 e esse ano nós vamos ler toda a Bíblia. Se você ainda não leu toda a Bíblia em um ano, esse ano eu vou mostrar para vocês como que eu faço a minha divisão para poder ler a Bíblia toda em um ano, de forma consciente. Por exemplo, eu queria ler já de cara, 2 vezes. Aí ano passado eu tentei. E aí eu tentei fazer com planos assim do aplicativo, com plano bíblico, e eu sempre me perco. Então eu procurei achar um jeito de fazer os meus planos de leitura bíblica serem assim ajustáveis, né? Ele tem uma definição para mim poder ter um foco, mas eles são ajustáveis a personalizáveis. Posso personalizar eles. Então, quais são as regras básicas? É você ter um foco, tá? Antes eu queria ler 2 vezes no ano, não consegui. Eu queria ler por livro, eu li vários livros, e aí eu vou estudando os livros e me perco. Então, porque a gente tem que definir metas, né? É que nem o ano novo. Não acontece nada depois da meia-noite. Virou meia-noite, é meia-noite como todas as outras. O problema é que o ser humano usa períodos para contar tempos e estabelecer metas, né? E acaba que o ano novo vira mais um período de fazer coisas novas. Não que necessariamente aconteça uma mágica. Se a gente continuar sentando e fazendo aquela definição de metas todo ano, a gente sempre vai falhar. O que a gente deve fazer é o que a gente faz no Evangelho. A gente entra no Evangelho, conhece Jesus, e aí a gente, no primeiro momento, a gente quer prometer, quer fazer um monte de coisa legal, não vamos fazer isso, não fazer aquilo. Mas quando você começa realmente a conhecer Jesus, a conhecer Cristo, você entende que você não tem que estabelecer só regras de convivência. Não, você tem que entender o seu pecado, confessar ele, entender por que ele é um pecado e por que ele não deve ser feito, e aí sim mudar o seu comportamento. O ano novo é a mesma coisa. Se a gente começar o ano novo só estabelecendo várias metinhas, vou fazer uma meta de não fazer isso, fazer mais aquilo, esse ano eu vou ler toda a Bíblia, esse ano eu vou ler 20 e sei quantos livros, esse ano eu vou controlar minhas finanças, enfim, nunca vai dar certo. O certo é você, antes de fazer isso, é ver quais as metas do ano passado que não deram certo, por que não deram certo, se faltou persistência, se foram metas assim inatingíveis que você criou, não eram difíceis de cumprir, por que elas não foram cumpridas. Esse é o primeiro passo que você deve fazer para poder cumprir essas metas nesse ano, as metas que você estabelecer. É ver o erro do ano passado e focar nesse ano para resolver esses erros e também na hora de estabelecer novas metas, não cometer os erros do ano passado. Depois disso, eu acho que a primeira meta de um cristão, de alguém que quer conhecer Jesus, de alguém que se diz cristão, é ler a Bíblia toda, várias vezes na vida, mas ter metas estabelecidas para lê-las, assim, uma vez no ano eu vou ler toda a Bíblia, em 6 meses, sei lá, em um ano, enfim. Para que isso aconteça, eu dividi já, então, como eu falei para vocês, as informações básicas para poder fazer uma divisão de leitura personalizada. Por exemplo, você entra em vários sites aí, pesquisa assim, dias úteis do ano 2019. Daí vai aparecer alguns sites que fazem essas pesquisas. Daí vai aparecer que o ano vai ter 365 dias. Desses 365, 104 vão ser finais de semana, sábado e domingo, e 10 vão ser feriados, tá? Então, assim, pensem assim, se você nunca leu a Bíblia toda, você não pode se dizer um seguidor de Cristo, você não pode se dizer cristão. Depois de um período de cristão, você tem que ter o ímpeto de ler a Bíblia. Se você não tem, você tem que orar para que isso aconteça. Porque você não pode ser um cristão se você não lê toda a Bíblia. Sim, muitas pessoas são consagradas, são pregadores, são pastores, são cantores, desenvolvem papéis na igreja e nunca leram a Bíblia toda. Isso é uma realidade nossa, infelizmente, principalmente do Brasil, né? Que a pessoa já não tem o hábito de leitura. Isso aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas. Então, eu já tentei várias vezes ler toda ela e nunca consigo. Eu sempre travo em algum livro, eu sempre me perco nas tabelas. Então, o que é importante você saber? Você só pode seguir aquilo que você conhece. Um soldado só pode usar a estratégia que aprendeu. Então, eu sou soldado de Cristo, mas eu nunca li toda a Bíblia. Tem que ler. Né? E aí, o primeiro passo para isso é escolher traduções que estejam acompanhando o seu desenvolvimento cristão, tá? Se você nunca leu a Bíblia toda, se você se perde um pouco às vezes na leitura da Almeida, que ela é uma leitura muito difícil de entendimento, começa com uma NVI, uma NVT, que são traduções assim de confiança, sabe, bem indicadas, que tem alguns probleminhas assim, mas que você pode comparar ela com a Almeida e você vai entender. E é uma leitura mais gostosa para quem não lê. Não, é importante ter uma dessas versões mais simples, sabe, tipo de simples entendimento, porque tipo as cartas de Paulo, quando tu lê ela na NVT, por exemplo, fica mais claro. Minha filha de 10 anos lê NVT e leu a Almeida e ela não se achava na Almeida.
Mas na NVT ela se achou tranquila. Então aqui em casa a gente não tem grana pra comprar uma tradução, várias traduções pra cada pessoa. O que a gente fez? Meu marido tem uma NVI, a minha filha tem uma NVT e eu tenho uma King James. Fora as nossas Almeidas que tem. Ela tem uma Almeida NTLH, eu tenho uma Almeida, uma área, Almeida atualizada, revista atualizada, e ele tem uma Almeida do Obreiro. Então a gente usa para fazer essas comparações, né? Só que agora, no caso, a minha versão que eu estou usando é essa aqui, ó, King James da BV Books. Uma versão muito boa, eu gostei bastante, estudei bastante para poder achar uma versão coerente. Tozer indica esse tipo de tradução da King James, a W. Tozer, né? Esses dias nós tivemos aqui na igreja o Elinay Cabral, que é um grande pregador pentecostal, assembleano, e ele indica King James, e eu queria achar qual era a melhor versão King James no Brasil, que fosse mais próxima desse tipo de tradução da King James. E eu descobri a BV Books, e eles foram super atenciosos. A BV Books, o pessoal do canal Nascidos de Novo, também tem um link assim de 2 horas com eles testando a Bíblia, mostrando textos de comparação, de tradução, e me pareceu assim uma tradução bem boa, bem fiel, bem legal para ser usada. Então eu escolhi essa Bíblia para ser minha, tipo, Bíblia acompanhada o ano todo, né? Para buscar, para ler, para estudar. E eu vou usando outras versões para fazer comparações. Eu uso também o Spotify para poder ver. Tem uma Bíblia narrada. Ela tem uma narração que faz com que fique mais fácil o entendimento também. E aí eu uso para tentar entender de qual forma está sendo o diálogo ali. Ele é bem legal. Então, quais são as principais informações para você poder fazer a sua leitura anual da Bíblia, tá? Eu escolhi eliminar alguns dias, por exemplo, eliminar uns 60 dias do ano. Tipo assim, Fernanda, mas que dia é hoje? Como é que eu vou começar a ler? O importante é você estabelecer uma meta. Por exemplo, eu dividi para ler 4 capítulos por dia. Dependendo do livro é muito, e dependendo de alguns livros é bem pouco, tá? 4 capítulos por dia. Eu vou ter que ler a Bíblia em 298 dias. Então, assim, você vai anotar aí, a Bíblia tem 1.189 capítulos, tá? No total. Ela tem 260 no Novo Testamento e 929 no Velho Testamento, tá? Gente, assim, nunca lê a Bíblia toda, não começa pelo Velho Testamento. Confunde a cabeça. Eu tenho amigos, assim, recém-convertidos, eu adoro o Velho Testamento, tô lendo o Velho Testamento. Cara, tu tem que ler primeiro o Novo Testamento. É óbvio que para entender o Novo tem que chegar no Velho. Mas se tu não tiver uma noção do Evangelho como ele é, do Novo, dificilmente tu vai entender o Velho. Eles estão interligados, mas se você é novo na fé, lê o Novo Testamento, as aplicações de fé, as doutrinas do Novo Testamento. E automaticamente, por exemplo, no rodapé, tipo das Almeidas, tu vai achar os links pro Velho. E aí vai ficar mais fácil de entender. Depois que tu pegou essas informações de quantos capítulos tem, de quantos os dias do ano e quantos capítulos dá pra ler por dia, você tem que dividir o número de capítulos que tu vai ler por dia pelo número de capítulos que tem na Bíblia. Por exemplo, eu quero ler 4 capítulos por dia. Aí tu vai dividir por 1.189. O que vai acontecer? Tu vai ter o resultado de quantos dias tu vai precisar para ler. Às vezes vai dar 4,5, que não é um número exato. Então tu sempre arredonda para mais. 1.189 capítulos por 4 capítulos, eu dividi. Lendo 4 capítulos por dia, quanto que daria, né? Quantos dias daria? Daí deu 297, aí o que eu fiz? Eu arredondei pra mais. Porque daí eu sei que no último dia eu não vou ler os 4 capítulos na real. Eu já vou ter lido quase tudo no dia anterior. Eu sempre deixei um dia de reserva. Então, assim, se o ano tem 365 dias, eu vou ler a Bíblia em 298. E como é que eu vou fazer esse acompanhamento, tá? Eu vou colocar no meu caderno uma ficha de leitura. Eu vou fazer ficha de leitura, tipo assim, eu vou ler os 4 capítulos e vou escrever sobre eles, o que eu mais gostei, os versículos que eu aprendi em casa, os versículos chaves, eu quero fazer uma anotação. Fica a seu critério, porque é a primeira vez que você vai fazer isso. Então eu já tenho na cabeça o que eu quero, porque eu já tentei fazer outras vezes. Você ainda não, aí você faz como você quiser. O importante é saber o quê? Tem que ter uma folha, um caderno, um lugar onde você vai anotar o que tu leu. Por exemplo, primeiro dia, aí tem que ter a consciência de ser 298 dias. Primeiro dia, eu sei que se eu marquei ali, eu li 4 capítulos naquele dia.
Se naquele dia eu tô com muito tempo, ou os capítulos eram muito curtos, eu quero adiantar, eu vou marcar segundo dia. Eu sempre boto data. Aí eu vou botar ali assim, ó, por exemplo, dia 1/1 de 2019, eu li primeiro dia. Aí até pode colocar ali, eu acho que o interessante seria colocar o livro que tu tá lendo da Bíblia. Tu pode escolher o livro que tu quiser. Essa é a parte mais legal. Escolher o livro que eu quero para fazer a minha leitura anual. Eu não preciso seguir necessariamente uma regra de livros que eu tenho que ler. Eu sei que eu tenho que ler 4 capítulos, mas por favor, gente, não dividam por versículos. Eu nem vou dar informação de versículos aqui, porque pra gente entender o texto tem que ler o capítulo. Segundo, leiam sempre o mesmo livro até acabar. Então, tipo assim, livro de Mateus. Primeiro dia, li do capítulo 1 ao capítulo 4. Aí eu vou botar ali, dia 1/1 de 2019. Segundo dia, li no dia do 1/1 de 2019, do capítulo 5 ao, entendeu? E aí eu vou colocando ali. Porque eu sei que o meu primeiro dia, meu segundo dia, não quer dizer que eu esteja lendo em dias diferentes. Eu posso ler 3 dias da minha meta no mesmo dia. Eu posso ler o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia do devocional, do meu devocional, do meu cronograma de leitura, no mesmo dia. Então eu vou ter dias para pular. Então esses 295 dias, na verdade, viram, né, pequenas metas de 4 capítulos. Eu posso num dia ler vários. Então eu posso postergar alguns dias, por exemplo. Se nessa semana eu separei para ler 6 vezes na semana, porque com esses 298 dias, 4 capítulos por dia, eu acabo antes do final do ano, se eu ler todos os dias. Mas eu posso ler, então, 6 vezes por semana. Eu posso ler de segunda a sábado, e domingo eu não leio. E nem feriados, por exemplo, tá? Porque essa meta aí, ela não é de 365 dias em si. O que dá mais flexibilidade? Porque daí eu não tenho aquela obrigação de todos os dias, se eu sei que eu não tenho tempo para isso. É claro que eu, todo dia, medito em algum versículo, né? Eu não deixo de ler a Bíblia naquele dia porque eu saio, ou porque é feriado, ou porque é domingo. Pelo contrário. Mas parar pra fazer a ficha de leitura, sabe? Pra meditar naquilo assim, ó, em 4 capítulos que podem ser extensos. E tipo, no domingo que eu sei que eu não vou ter tempo, eu não posso me forçar a fazer uma coisa que eu sei que eu não vou ter. Eu tenho que arranjar tempo pra fazer as coisas, mas eu tenho que ser consciente daquilo que eu vou poder fazer. Então essa é a moral. Peguem, estipulem aí os 298 dias pra ler 4 capítulos por dia e marquem no seu caderno aí. Primeiro dia, li no dia 1/1 de 2019 o capítulo tal e tal do livro tal. No segundo dia, eu li o capítulo tal e tal do livro tal no mesmo dia, no dia 1/1. Eu já sei que essa semana eu não preciso ler 6 vezes na semana, eu posso ler 5, porque no primeiro dia eu já li 2 vezes. Essa é a moral de tu fazer essa questão de marcar os dias lidos. Então eu marcando assim, eu fico com mais controle do meu processo. O que eu tenho que fazer para nunca desistir no meio do caminho, que foi o que aconteceu comigo, é fazer o quê? É marcar metas semanais. Chegar no sábado e ver no meu controle o que eu li. Eu tenho que ter lido no mínimo aquelas 6 vezes de 4 capítulos. No mínimo. Porque senão eu vou chegar no final do ano e eu não vou conseguir cumprir minha meta. Então assim, bom, segunda eu li 2 vezes. Deixa eu ver aqui. Eu tô com a meta adiantada, na verdade. Essa semana aí eu li mais de 6 vezes a semana. Mais das minhas 6 vezes, com 4 capítulos cada vez. Eu li mais do que isso. Essa é a parte importante. A tua meta semanal tá batida. Ela tem sido cumprida até o sábado. Se não, eu vou guardar o dia do sábado. Eu vou guardar uma hora do domingo, uma hora do sábado, pra cumprir aquela parte daquela meta que eu estipulei, tá? É diferente, é um cálculo mais abrangente, porque eu tenho mais liberdade de como eu vou fazer, mas também tendo essa regra aí, de ter no mínimo essas 6 vezes na semana, eu tenho lido. Então assim, não se limitem aos dias. Acontece de livros que são mais curtos, os capítulos, que Mateus não é tão mais curto, mas João é muito maior. Cada capítulo de João tem muitos versículos. Então, por exemplo, João, talvez vocês não vão conseguir, vai ser mais maçante ler mais de 4 capítulos no dia. Mas tem outros livros que você vai acabar lendo muito mais do que 4 capítulos. Vocês vão acabar cumprindo a meta da semana e no meio da semana. Gente, vou deixar aqui na descrição do vídeo quantos capítulos tem a Bíblia. Eu vou fazer a conta pra vocês entenderem mais ou menos de como ficou, tá? Os cronogramas, eles vêm assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia.
Porque eles não contam a data em si. Eles estão contabilizando, na verdade, o que tu leu, a meta daquele período. No dia todo tem que ler 4. Se tu ler 2, beleza, tu já bateu 2 dias. Vai lá, vai riscar no quadradinho 2 dias, tá? Assim, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são muito parecidos. Muito. Então, às vezes dá uma tipo assim, fica cansativo às vezes de ler. Então, às vezes é bom tu ler tipo Mateus, depois tu lê uma carta de Paulo, aí tu lê Marcos, uma carta de Paulo, entendeu? Ou tu lê um evangelho, vai lendo todos o resto, depois tu lê um livro do Velho Testamento e um evangelho. Um outro livro do Velho Testamento e mais um evangelho, depois tu lê todos os outros livros do Novo Testamento. Pra ficar bem variado, pra não ficar uma leitura mais maçante. Qualquer dúvida, bota aqui nos comentários e eu vou tentar dividir o máximo possível aqui a minha leitura pra minha memorização também. E para que vocês também possam entender como é que tá ficando. Vocês podem fazer essa meta de leitura em qualquer dia do ano. Ah, eu tô vendo vídeo no meio do ano. Não importa. Eu tenho 6 meses para acabar o ano, tenho 2 meses. Ah, eu quero ler o máximo. Lê todo o Novo Testamento. Pega os capítulos do Novo Testamento, que eu vou botar aqui. Quando tem, divide pelos dias que tu tem para ler. Né? Não façam metas impossíveis. Se tu sabe que não lê no final de semana, carrega mais tua leitura no dia de semana e no final de semana tu pode só fazer uma meditação em algum versículo que tu leu. A leitura da Bíblia não pode ser uma leitura corrida, não pode ser uma leitura com muita pressa, ela tem que ser uma leitura que começa com uma oração, mesmo com uma oração rápida, assim, mais, uma oração mais contida e tal, porque tu vai estar no lugar público, ou até no trabalho, às vezes dá aquele tempinho que dá, mas ela tem que ter meditação, porque a Bíblia, ela foi feita por Deus, alguém que tem uma mente que a gente não consegue alcançar. A gente só consegue entender a Bíblia se a gente tiver a ajuda do Espírito Santo. Então, pare naquele momento, medite mesmo que em espírito, né? E peça para que Deus abra o seu entendimento e escolha uma boa versão para começar a leitura, tá? E aí depois faça as comparações com as outras versões para você ter certeza do que aquilo que você está fazendo tem coerência. Procure sempre o conselho de pessoas mais velhas, de pessoas conceituadas já no Evangelho, mas eu tenho certeza que se você orar, o Espírito Santo vai abrir tua mente, teu entendimento. E em nome de Jesus, todos nós vamos ler a Bíblia em 2019. Então, até breve. Se você gostou do método, compartilha com outras pessoas. Eu vou escrever esse método e vou entregar para os meus alunos da escola bíblica, vou colocar nas redes sociais para que mais pessoas consigam fazer as suas próprias metas e crescer, né, em graça e crescimento na palavra de Deus. E assim nós todos virarmos verdadeiros cristãos, aqueles que seguem e imitam realmente Jesus.